Olá pessoal, nessa aula nós vamos apresentar um pequeno projeto que nós vamos realizar para esse tipo de algoritmo. E assim como para o projeto para aplicação da evolução diferencial, nesse projeto nós vamos ter uma aplicação um pouco parecida no sentido de que nós temos um problema de alocação de tempo e nós temos que escolher como alocar esse tempo da melhor forma possível. Nós temos aqui o nosso problema. Um curso de extensão será ministrado na segunda-feira, terça-feira e quarta-feira de um determinado mês, de um determinado ano. O curso possui uma carga horária de 3 horas. Então, nesse caso, é um curso complementar, um curso extracurricular, que possui 13 horas no total na sua carga horária. 3 turmas se interessaram para fazer o curso, mas tem um problema: o horário que elas têm disponível não bate. Existem 3 dias para esse curso ser ministrado: segunda, terça e quarta, contando de manhã e de tarde, sendo que em cada dia existem 8 horas disponíveis: de manhã das 8 ao meio-dia, de tarde das 14 às 18 horas. Só que tem um detalhe: essas 3 turmas se interessaram em fazer o curso, porém a turma 1 pode assistir 3 horas na segunda de manhã, a turma 1 tem 3 horas livres na segunda de manhã, 2 horas livres na segunda de tarde, 1 hora na terça de manhã, 2 horas na terça de tarde, 4 horas quarta de manhã e 2 horas e meia quinta de tarde. A turma 2 pode assistir 1 hora segunda de manhã, ou seja, essa turma tem 1 hora livre segunda de manhã, 4 horas livres segunda de tarde, nenhuma hora livre terça de manhã, 3 horas livres terça de tarde, 4 horas livres quarta de manhã e 1 hora e meia quarta de tarde. E a turma 3 pode assistir 2 horas e meia segunda de manhã, 3,5 horas segunda de tarde, 1 hora terça de manhã, 2 horas e meia terça de tarde, 3 horas e meia quarta de manhã e 1 hora e meia quarta de tarde. Então a equipe que vai organizar esse curso complementar tem que distribuir as horas desse curso de 13 horas de forma que boa parte das turmas, a maior parte das turmas, consiga aproveitar ao máximo esse curso e consiga assistir ao máximo esse curso. Então essa é a pergunta: como distribuir as horas do curso, que são 13, entre segunda de manhã, segunda de tarde, terça de manhã, terça de tarde, quarta de manhã, quarta de tarde, ou seja, 6 horários diferentes. É como se nós alocássemos um recurso em 6 espaços diferentes, de modo a aumentar o aproveitamento das 3 turmas para essas 13 horas de curso. Bom, aqui nós temos a função objetivo do problema. Primeiro nós vamos fazer 3 funções menores e depois nós vamos agrupar isso numa função maior. Então aqui nós temos o aproveitamento da turma 1, que é dado pela quantidade de horas que elas conseguem assistir segunda de manhã e de tarde, que elas conseguem assistir terça de manhã e de tarde e que elas conseguem assistir quarta de manhã e de tarde. E a lógica é a mesma para a turma 2 e para a turma 3. Então, dependendo de como eu vou alocar essas horas ao longo desses 3 dias de manhã e de tarde, a quantidade de horas que elas vão conseguir assistir, que essas turmas vão conseguir assistir, vai gerar um score, vai gerar um aproveitamento. Eu vou somar o aproveitamento dessas 3 turmas e dividir por 39. Por que 39? 39 é 13 vezes 3, ou seja, eu tenho 3 turmas. O meu objetivo é que cada uma delas consiga assistir 13 horas, ou o máximo possível. Então, eu quero um aproveitamento de 39 horas. Então, eu vou dividir todo esse aproveitamento encontrado por 39. Isso vai gerar um número de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, obviamente, melhor. Então aqui nós temos um exemplo. O aproveitamento da turma 1 foi 11, da turma 2 foi 8, da turma 3 foi 9. Eu vou dividir tudo isso por 39, deu 28 sobre 39. E o aproveitamento total foi 0,71. Aqui nós temos um exemplo de como nós podemos calcular a função de fitness ou aproveitamento de cada partícula. Nós temos o exemplo aqui de uma partícula. Uma partícula, no nosso problema, nada mais é do que a quantidade de horas que nós vamos colocar na segunda de manhã,
segunda de tarde, terça de manhã, terça de tarde, quarta de manhã e quarta de tarde. Lembrando que essas horas aqui não podem passar de 13 horas. Vamos supor que a solução que nós estamos propondo, ou seja, a partícula que nós estamos propondo, tem a seguinte posição atual: 2 na segunda de manhã e de tarde, na terça também, 2 de manhã e de tarde, 3 horas na quarta de manhã e 2 horas na quarta de tarde. Vamos avaliar agora a turma 1. A turma 1 pode assistir 3 horas segunda de manhã, porém eu distribuí na minha solução 2 horas para amanhã. Então significa que a minha turma 1 vai ter um aproveitamento de 2 horas da manhã. Aqui 2 horas segunda de tarde, o aproveitamento é 2, porque eu tenho 2 aqui. A turma 1 pode 1 hora terça de manhã, e apesar de eu ter 2 aqui, como ela só pode assistir uma, eu vou ter uma só. 2 horas terça de tarde, 3 horas quarta de manhã, apesar deles terem disponibilidade de assistir 4 horas. Nessa solução nós estamos propondo 3 horas. E apesar deles terem a disponibilidade de 2 horas e meia para a quarta de tarde, eles vão ter um aproveitamento de 2 horas porque eu propus 2 horas nessa solução. Se nós somarmos aqui 2, 4, 5, 7, 10, 12. O total foi 12. Se eu fizer a mesma soma para a turma 2, eu obtenho 8,5. E para a turma 3, eu obtenho 10,5. Se nós somarmos tudo isso, nós vamos ter 31 horas no total de aproveitamento. Lembrando, o aproveitamento máximo que nós queremos é de 39 horas. Dividindo 31 por 39, nós vamos ter um aproveitamento total de 0,79. Ainda está um pouco longe da solução ideal que nós queremos, que é 1. Então a partícula no contexto do problema vai ser representada dessa forma. No nosso primeiro exemplo, na apresentação dos conceitos, eu tinha exemplificado uma partícula com um vetor de 2 posições, ou 2 índices. Aqui nós vamos ter 6 índices em cada vetor de posição. Aqui nós temos a posição anterior, a posição atual e a velocidade. Em cada um deles nós temos 6 posições que correspondem à quantidade de horas para segunda de manhã, de tarde, terça de manhã e de tarde e quarta de manhã e de tarde. Então é dessa forma que nós vamos representar esse problema. Vejo vocês então na próxima aula.